Então essa foi uma questão primordial, começar a enxergar esses cenários grandes, esses cenários que têm só aumentado em estruturas, começar a enxergar eles acontecendo de alguma forma na nossa realidade. Pode parecer estranho, porque a gente está acostumado a falar das coisas só pelas características que elas apresentam. Mas quando a gente começa a observar as coisas nos processos dela, na vibração dela, é muito semelhante a muita coisa que a gente vive, a muita escolha que a gente faz. Então isso começou a acontecer. A gente precisa parar de brincar de traçar metas. A gente não precisa mais criar novos padrões de como que a gente quer que tudo seja, porque foi isso que a gente fez. Vamos traçar uma estratégia para a gente chegar no lugar, né? A gente não precisa elaborar projetos desenhados para a gente acabar com mais nada, que foi isso que a gente fez. Colocar um ponto ideal lá na frente e aí a gente lutar em prol dessa realização. É disso que a gente não precisa mais. A gente precisa começar só na nossa percepção, nessa percepção profunda, nessa percepção inteira, nessa percepção multidimensional, nessa percepção com uma frequência elevada. É isso que se expande, é isso que começa a criar, a construir. Então a gente precisa olhar profundamente a nossa vida hoje e enxergar a história dessa vida, enxergar a história vibracional, onde que essa vida começou a ser produzida, que é isso que a gente faz aqui. Quando a gente fala de acolhimento, a gente está acolhendo essas estruturas dos começos, por onde que a gente começou a produzir aquilo que a gente está produzindo. Então, quando a gente fala de uma estrutura de vida de moradores de rua, que em 4 anos a situação dobra, se agrava, a gente está falando de que em algum momento a gente acreditou ali num novo começo, baseado em alguma estratégia para resolver aquele problema. Então, por que que esse problema aumenta? Por que que nós vivemos uma sociedade extremamente desenvolvida e extremamente infeliz? Vocês viram eu falando lá nos stories, numa conversa com uma indígena chamada Flor Guerreira, eu tive essa conversa com ela, né, a gente estava falando sobre essa aula de minimalismo, e ela falou comigo, Ramina, a questão é que o ser humano se desenvolveu, e agora o ser humano está sendo convidado a se envolver, que é isso que a gente está fazendo, é esse mergulho no que está acontecendo agora, como um grande mensageiro de todas as escolhas que a gente já fez. Quando das nossas buscas, quando dessa cultura de insatisfação, quanto dessa vida cheia de medos, cheia de crenças, quanto disso tudo que trouxe a gente até aqui. O próprio fato dessa constante tentativa de ficar resolvendo coisas é o medo do que essas coisas podem fazer. No entanto, elas só estão crescendo. Então, a nossa pergunta de hoje é assim, o que não cabe mais? E é disso que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar do que não cabe mais, do que não se alinha mais, do que não tem ressonância mais com essa fonte sagrada da nossa existência, com essa alma, com essa essência.